Você está sentado, não em um banco de parque nem no sofá da sua sala, mas em uma poltrona apertada, com o cinto de segurança apertando sua cintura de um jeito que parece mais uma restrição do que uma proteção. O cheiro de plástico novo, desinfetante e um leve toque de combustível preenche o ar da cabine. O som dos motores, um zumbido grave e constante, se infiltra em seus ouvidos, e cada vibração da aeronave é um lembrete da sua posição precária, a milhares de metros do chão. Seus dedos apertam os braços da poltrona, as palmas das mãos suadas, o coração batendo em um ritmo acelerado que parece querer escapar do seu peito. Você tenta respirar fundo, mas o ar parece rarefeito, e a ansiedade é um nó na sua garganta, um peso que te sufoca. Você olha pela janela. As nuvens, antes um espetáculo de algodão, agora parecem um oceano sem fim, um abismo branco que te separa da segurança da terra. O sol, forte e implacável, reflete nas asas do avião, e você sente um calafrio percorrer sua espinha. A mente, antes tão racional, agora é um campo de batalha onde cenários catastróficos se desenrolam em câmera lenta. Cada turbulência, cada som estranho, cada mudança de altitude é um gatilho para o pânico, uma confirmação dos seus piores medos. Você tenta se distrair, tenta ler, ouvir música, mas as palavras se misturam, as notas se perdem, e a sua mente está presa em um ciclo de pensamentos obsessivos, um voo silencioso da ansiedade. Os comissários de bordo, com seus sorrisos treinados e suas vozes calmas, parecem alheios ao seu tormento. Eles servem bebidas, oferecem cobertores, como se tudo estivesse normal, como se a morte não estivesse espreitando em cada nuvem. Você os observa, invejando sua aparente tranquilidade, sua capacidade de ignorar o perigo iminente. A sua própria respiração se torna superficial e você sente o gosto metálico do medo na boca. A sua vida, que antes parecia tão sob seu controle, agora está nas mãos de estranhos, de máquinas, de forças que você não pode controlar. Cada minuto parece uma hora, cada hora, uma eternidade. O tempo se arrasta e a sua mente está exausta, esgotada pela batalha constante contra o pânico. Você se pergunta por que tem tanto medo, por que essa máquina voadora, que transporta milhões de pessoas todos os dias, te paralisa de tal forma. Não é a altura, nem o espaço confinado, nem a falta de controle. É algo mais profundo, algo que reside nas profundezas da sua psique, um medo ancestral de cair, de se desintegrar, de se tornar um com o vazio. Mas, em meio ao terror, pequenos atos de resiliência surgem. Um aperto de mão de um estranho, um sorriso de uma criança, a visão de um horizonte distante que te lembra da beleza do mundo. São esses pequenos fragmentos de conexão que te lembram que, mesmo em meio ao caos, a humanidade ainda pode encontrar um caminho. O som do trem de pouso se abrindo é uma melodia, um hino de esperança. O cheiro de terra molhada e ar fresco preenche a cabine, e a sua mente, antes tão tensa, começa a relaxar. Você sente o impacto suave do pouso, o alívio que te inunda, e as lágrimas escorrem pelo seu rosto, não de tristeza, mas de gratidão. Você sobreviveu, mais uma vez. E a sua história, agora, não é apenas sobre o medo, mas sobre a coragem de enfrentá-lo, sobre a resiliência da alma humana, sobre a capacidade de encontrar a paz, mesmo em meio à tempestade. O verdadeiro voo não é o do avião, mas o da sua própria mente. Capítulo 1. O chamado da máquina alada. Você está no aeroporto. O cheiro de café, plástico e um leve toque de querosene paira no ar, uma mistura que, para muitos, evoca a promessa de novas aventuras, mas para você é o prelúdio de um tormento. O som ambiente é uma cacofonia de anúncios abafados, rodas de malas arrastando-se pelo chão polido e o burburinho constante de centenas de vozes. Seus olhos percorrem o saguão, observando as famílias sorridentes, os casais apaixonados, os executivos apressados. Todos parecem tão à vontade, tão alheios à máquina alada que os aguarda, uma máquina que para você é um monstro de metal, desafiando as leis da natureza. Você sente um frio na barriga, um nó no estômago que se aperta a cada passo em direção ao portão de embarque. As luzes fluorescentes do teto parecem mais brilhantes, mais frias, e o ar-condicionado, antes um alívio, agora te causa arrepios. Você tenta respirar fundo, mas o ar parece rarefeito, e a ansiedade é um peso no seu peito, uma pressão que te sufoca. Seus dedos apertam a alça da sua mala de mão, as palmas das mãos suadas, o coração batendo em um ritmo acelerado que parece querer escapar do seu corpo. O momento do embarque chega,
A fila se move lentamente, e cada passo em direção à aeronave é um teste de sua coragem. Você observa os outros passageiros, seus rostos calmos, suas expressões relaxadas. Como eles conseguem, como eles ignoram a fragilidade da vida, a imensidão do céu, a possibilidade de uma queda. Você se sente um alienígena, um estranho em um mundo onde a confiança na tecnologia é a norma e o medo, uma anomalia. O cheiro de desinfetante na passarela te atinge, um odor químico que se mistura com o cheiro de combustível, uma combinação que te revira o estômago. Você entra na cabine, o espaço é apertado, claustrofóbico, as poltronas, em tons de cinza e azul, parecem te engolir. O som dos motores, antes um zumbido distante, agora é um rugido grave e constante que te faz vibrar por dentro. Você se senta, afivelando o cinto de segurança com mãos trêmulas. O tecido áspero da poltrona coça sua pele e o ar-condicionado sopra um vento gelado em seu rosto. Você tenta se concentrar, tenta se acalmar, mas a sua mente está em um turbilhão de pensamentos, de cenários, de medos. O aviso de segurança, com suas instruções sobre máscaras de oxigênio e saídas de emergência, é um lembrete cruel da sua vulnerabilidade. E a primeira lição do medo te atinge com força. A segurança é uma ilusão e o controle, uma miragem. Capítulo 2. A ascensão e o vazio no estômago. O avião começa a se mover. Não é um movimento suave, mas um arrastar pesado, uma vibração que percorre todo o seu corpo. O som dos motores aumenta, um rugido que te ensurdece, e você sente a pressão te empurrando contra o encosto da poltrona. Seus olhos estão fixos na janela, observando o asfalto da pista se mover cada vez mais rápido. O cheiro de borracha queimada e combustível se intensifica, e o gosto metálico do medo preenche sua boca. Você tenta respirar fundo, mas o ar parece rarefeito, e a ansiedade é um nó na sua garganta, um peso que te sufoca. O momento da decolagem é o pior. O avião inclina-se para cima e você sente o vazio no estômago, uma sensação de queda livre que te faz querer gritar. Seus dedos apertam os braços da poltrona com tanta força que os nós dos seus dedos ficam brancos. O mundo lá fora se inclina, as luzes da cidade se transformam em um borrão e você sente a gravidade te puxando para baixo, enquanto a máquina alada te empurra para cima. O som dos motores é ensurdecedor e você sente cada vibração, cada tremor, cada movimento da aeronave, como se fosse parte do seu próprio corpo. Você olha para os outros passageiros. Alguns estão lendo, outros dormindo, alguns conversando animadamente. Eles parecem tão alheios ao terror que te consome, tão confiantes na máquina que os transporta. Você os inveja, sua capacidade de ignorar o perigo iminente, sua fé cega na tecnologia. A sua própria respiração se torna superficial e você sente o gosto amargo do medo na boca. A sua vida, que antes parecia tão sob seu controle, agora está nas mãos de estranhos, de máquinas, de forças que você não pode controlar. As nuvens se aproximam e o avião as atravessa com um solavanco. A turbulência. Não é uma turbulência forte, mas o suficiente para te fazer prender a respiração, para te fazer sentir como se o avião estivesse caindo. Seus olhos se fecham e você se agarra à poltrona, esperando o impacto, esperando o fim. O som dos motores parece falhar por um instante, e o silêncio que se segue é ainda mais aterrorizante do que o próprio barulho. Você ouve os sussurros dos outros passageiros, alguns risos nervosos, alguns suspiros de alívio. Mas para você, cada som é um presságio, cada movimento, uma confirmação dos seus piores medos. E a segunda lição do medo te atinge com força. A confiança é uma ilusão e a vulnerabilidade uma realidade. Capítulo 3. O cativeiro aéreo e a mente em turbulência. Você está no ar. Não há como voltar. Não há como escapar. A cabine se torna uma prisão. Um cativeiro a milhares de metros do chão. O cheiro de comida de avião, uma mistura de temperos artificiais e algo indefinível, te revira o estômago. O som dos motores é uma constante. Um zumbido hipnótico que te impede de pensar com clareza. Seus olhos percorrem os rostos dos outros passageiros, buscando algum sinal de medo, de ansiedade, de algo que te faça sentir menos sozinho. Mas eles parecem tão calmos, tão absortos em seus livros, filmes ou conversas, que você se sente ainda mais isolado. Você tenta se distrair. Abre um livro, mas as palavras se misturam. As frases perdem o sentido. Tenta assistir a um filme, mas as imagens se tornam um borrão. E o som, uma distração irritante.
A sua mente está em turbulência, um redemoinho de pensamentos obsessivos, de cenários catastróficos que se desenrolam em câmera lenta. Cada pequena vibração da aeronave é um gatilho. Cada som estranho, uma confirmação dos seus piores medos. Você sente o suor escorrendo pelas suas costas, o coração batendo descompassadamente no peito, a respiração superficial. O ar parece rarefeito, e a ansiedade é um peso que te sufoca. O serviço de bordo começa. Os comissários de bordo, com seus sorrisos treinados e suas vozes calmas, parecem alheios ao seu tormento. Eles servem bebidas, oferecem cobertores, como se tudo estivesse normal, como se a morte não estivesse espreitando em cada nuvem. Você os observa, invejando sua aparente tranquilidade, sua capacidade de ignorar o perigo iminente. A sua própria respiração se torna superficial, e você sente o gosto metálico do medo na boca. A sua vida, que antes parecia tão sob seu controle, agora está nas mãos de estranhos, de máquinas, de forças que você não pode controlar. O tempo se arrasta, cada minuto parece uma hora, cada hora, uma eternidade. Você olha para o relógio e os ponteiros parecem se mover em câmera lenta. A sua mente está exausta, esgotada pela batalha constante contra o pânico. Você se pergunta por que tem tanto medo, por que essa máquina voadora, que transporta milhões de pessoas todos os dias, te paralisa de tal forma. Não é a altura nem o espaço confinado, nem a falta de controle. É algo mais profundo, algo que reside nas profundezas da sua psique, um medo ancestral de cair, de se desintegrar, de se tornar um com o vazio. E a terceira lição do medo te atinge com força. A mente é um campo de batalha, e a ansiedade um inimigo implacável. Capítulo 4. As turbulências da alma e o olhar do desconhecido. De repente, o avião balança. Não é um movimento suave, mas um solavanco brusco que te joga contra o cinto de segurança. O cheiro de plástico e desinfetante se mistura com o cheiro de suor frio que emana de você. O som dos motores parece engasgar por um instante, e o silêncio que se segue é ainda mais aterrorizante do que o próprio barulho. Você sente o vazio no estômago, uma sensação de queda livre que te faz prender a respiração. Seus olhos se fecham e você se agarra à poltrona, esperando o impacto, esperando o fim. O pânico te consome, um fogo gelado que se espalha por todo o seu corpo. Você ouve os sussurros dos outros passageiros, alguns risos nervosos, alguns suspiros de alívio. Mas para você, cada som é um presságio, cada movimento, uma confirmação dos seus piores medos. A sua mente, antes tão racional, agora é um campo de batalha onde cenários catastróficos se desenrolam em câmera lenta. Você se vê caindo, o avião se desintegrando no ar, os pedaços se espalhando como confetes em um céu azul. O cheiro de querosene e metal queimado te inunda, e o gosto metálico do medo é insuportável. Um comissário de bordo passa, seu rosto calmo, sua voz suave. Ele oferece um copo de água, mas suas mãos tremem tanto que você mal consegue segurá-lo. Ele te olha com um olhar de compreensão, um olhar que te diz que ele já viu isso antes, que ele sabe o que você está sentindo. Não é pena, nem julgamento, mas uma empatia silenciosa que te atinge em cheio. Você sente uma pontada de vergonha, por ser tão fraco, por ser tão dominado pelo medo, mas também uma pontada de alívio, por não estar sozinho, por ter alguém que entende o seu tormento. As turbulências continuam, mas a intensidade diminui. O avião se estabiliza, e o som dos motores volta ao seu ritmo constante. Você abre os olhos, e o mundo lá fora ainda está lá. As nuvens ainda são um oceano branco, e o sol ainda brilha. A sua mente, antes tão tensa, começa a relaxar, mas a exaustão te atinge, um peso que te puxa para o sono. Você se recosta na poltrona, o corpo dolorido, a mente exausta. A batalha contra o medo é uma guerra constante, e você percebe que, mesmo quando a tempestade passa, as cicatrizes permanecem. E a quarta lição do medo te atinge com força. A coragem não é a ausência de medo, mas a capacidade de enfrentá-lo. Capítulo 5. A aterrissagem e o alívio silencioso. O tempo se arrasta, mas finalmente o anúncio da descida ecoa na cabine. Não é uma voz, mas uma melodia, um hino de esperança que te inunda. O cheiro de plástico e desinfetante se mistura com o cheiro de terra molhada e ar fresco que começa a circular pela cabine. Um aroma que te lembra da segurança do solo.
O som dos motores diminui e você sente a aeronave perdendo altitude, uma sensação de alívio que te faz respirar fundo pela primeira vez em horas. Seus dedos ainda apertam os braços da poltrona, mas a tensão começa a se dissipar, como fumaça ao vento. Você olha pela janela, as nuvens se abrem, revelando a paisagem abaixo. Casas, carros, árvores, tudo parece tão pequeno, tão insignificante lá de cima, mas para você é a promessa de um retorno, a certeza de que a sua jornada está chegando ao fim. O sol, antes um brilho ofuscante, agora é um calor suave que te acalma. A sua mente, antes um campo de batalha, começa a relaxar, e os cenários catastróficos se desvanecem, substituídos por imagens de reencontro, de abraços, de uma vida que te espera lá embaixo. O trem de pouso se abre, um som abafado que te faz sorrir. Não é um sorriso de alegria, mas um sorriso de alívio, de gratidão. Você sente o impacto suave do pouso, um tremor que percorre todo o avião, e as rodas tocam o solo com um som que é música para os seus ouvidos. As palmas das mãos suadas, o coração batendo em um ritmo normal, a respiração profunda e calma. Você sobreviveu, mais uma vez. E a sua história agora não é apenas sobre o medo, mas sobre a coragem de enfrentá-lo, sobre a resiliência da alma humana, sobre a capacidade de encontrar a paz, mesmo em meio à tempestade. Os comissários de bordo, com seus sorrisos cansados, anunciam a chegada. Os passageiros começam a se levantar, a pegar suas malas, a se preparar para desembarcar. Você os observa, seus rostos relaxados, suas conversas animadas. Eles não sabem o que você passou, a batalha que você travou dentro de si mesmo, mas isso não importa. O que importa é que você está aqui, vivo, inteiro e com uma nova perspectiva sobre a vida. A sua mente, antes tão tensa, agora está em paz. Um silêncio que não é a ausência de som, mas a ausência de medo. E a quinta lição do medo te atinge com força. A jornada é longa, mas a chegada é sempre um alívio. Capítulo 6. O legado do medo e a liberdade do céu. Você desembarca. O ar fresco do aeroporto te atinge, um sopro de vida que te revigora. O cheiro de terra molhada, de grama recém-cortada, de liberdade. Seus pés tocam o chão firme, e a sensação de solidez te inunda. Um alívio que te faz querer beijar o solo. Você caminha pelo saguão, observando as pessoas, seus rostos relaxados, suas conversas animadas. Eles não sabem a batalha que você travou, a guerra silenciosa que você venceu. Mas isso não importa. O que importa é que você está aqui, vivo, inteiro e com uma nova perspectiva sobre a vida. O medo não desaparece completamente. Ele se torna uma sombra, um sussurro distante, um lembrete da sua vulnerabilidade. Mas você aprende a conviver com ele, a aceitá-lo, a transformá-lo em uma fonte de força. Cada voo é um desafio, uma prova da sua coragem, uma oportunidade de superar a si mesmo. Você aprende a observar as nuvens com admiração, a sentir o vento no rosto com gratidão, a ver o mundo de uma perspectiva diferente, uma perspectiva que poucos têm o privilégio de experimentar. Você se torna um viajante. Não por obrigação, mas por escolha. Você explora novos lugares, conhece novas culturas, vive novas experiências. O avião, que antes era um monstro, agora é uma ferramenta, um meio para alcançar seus sonhos. Você ainda sente um frio na barriga na decolagem, um nó no estômago na turbulência, mas o pânico não te consome mais. Você respira fundo, confia na máquina, confia em si mesmo. E a cada voo, você se liberta um pouco mais do medo, um pouco mais das amarras que te prendiam ao chão. Você olha para o céu, um azul profundo e infinito. E percebe que o medo de avião não é sobre o avião em si, mas sobre o medo de perder o controle, o medo do desconhecido, o medo da própria mortalidade. Mas você também percebe que a vida é um voo, cheio de turbulências, de altos e baixos, de momentos de pânico e de momentos de pura alegria. E a verdadeira liberdade não está em evitar o voo, mas em abraçá-lo, em confiar na sua própria capacidade de superar os desafios, em encontrar a beleza mesmo em meio à tempestade. Você sente o vento no rosto, o cheiro de terra e pinho, e pela primeira vez em muito tempo, não há o odor de ozônio e metal queimado. Há apenas o cheiro da vida, da renovação, da esperança. Você fecha os olhos, e as imagens da explosão, da dor, do sofrimento, se misturam com as imagens da cura, da resiliência, da paz. É um ciclo, você percebe? Um ciclo de dor e superação, de perda e renascimento. E você agora é parte desse ciclo.
Um elo entre o passado e o futuro, um guardião da memória, um arauto da esperança. O verdadeiro voo não é o do avião, mas o da sua própria mente, livre para explorar o céu.